Oi, oi, vamos estudar preposições? Vamos lá? Neste vídeo eu vou mostrar para você como é bem fácil aprender e memorizar todas as preposições da nossa língua. Gente, é isso mesmo, eu disse todas. Sabe por quê? É um grupo pequeno de palavras, é um grupo finito de palavras. E tem um jeito muito fácil de memorizá-las. Eu vou mostrar isso aí rapidinho, ok? Antes eu preciso apresentar para você um panorama da língua portuguesa, porque senão não vai fazer sentido a classe gramatical preposições. Você precisa entender onde se encaixam as preposições aqui, nesse estudo, certo? É muito rápido. Quando uma pessoa se propõe a estudar uma língua, seja qual for a língua, vamos concentrar então em língua portuguesa. O estudo de uma língua passa pelo estudo da gramática dessa língua. Não tem como estudar uma língua sem estudar a gramática da língua, entendeu? O que precisa ficar claro para a pessoa é que a gramática da língua é estudada para dar estrutura, para dar o alicerce, para dar sentido a essa língua. Então, vamos escrever isso aí para ficar claro, tá? Estuda-se gramática para trazer e fazer sentido, seja na modalidade falada, ok? E seja na modalidade escrita, certo? O grande equívoco hoje, nas escolas principalmente, é ensinar a língua portuguesa baseada, pautada na gramática, somente gramática. Muitas aulas de língua portuguesa, o professor ensina gramática, regras, as exceções e considera que ali ele está ensinando a língua portuguesa, ok? E acaba criando um equívoco, porque são listas intermináveis e fragmentam toda a língua é fragmentada e precisa fazer um sentido, o todo. Inclusive, muitos professores trabalham, né? Eu falo professores de língua portuguesa, trabalham em ensinar tantas regras gramaticais e depois não leva isso para onde, finalmente, para onde precisa chegar no texto, certo? Então, estudar uma língua é sim estudar a gramática dessa língua para fazer sentido, para chegar num todo, no corpo maior da língua. Vamos pensar no texto. Um texto, quando ele é analisado, estudado, ele está sendo analisado no seu campo sintático, no seu campo semântico, do sentido que ele comunica, o que é que ele está comunicando, no seu campo fonológico e no seu campo morfológico. Quando isso não é trabalhado, quando o texto não é explorado, fica o quê? A gramática pela gramática. Fica apenas a regra pela regra, a exceção da regra pela exceção da regra, e isso se perde. É por isso que muitas pessoas falam como é difícil estudar língua portuguesa, porque ela está falando exatamente de estudar somente as regras, e esquece do sentido da língua, entender a língua no todo, no seu corpo, certo? Quando nós pegamos um livro que está cheio dessas regras, cheio dessas normas, esse livro se chama Gramática. Tá aí outro equívoco, né? Ele precisava ter outro nome. Mas, enfim, tradicionalmente, séculos e séculos, o grande manual de regras da língua portuguesa é chamado de gramática. Quando nós pegamos uma gramática, geralmente, na grande maioria das gramáticas, ela tem essa divisão aqui. Isso pode variar, claro, de autor para autor, de linguista para linguista, mas geralmente as gramáticas são divididas em fonologia, morfologia, sintaxe, estilística. Estilística, o nome está falando estilo, né? Lá nessa divisão aqui encontramos as figuras de linguagem, ok? Na sintaxe, a relação das palavras, a relação que os vocábulos causam um ao outro, ok? E gera essas relações, elas mudam e elas mudam o sentido. Morfologia, eu preciso que você lembre de forma. Quando falar, vamos estudar a morfologia, lá no livro, lá na gramática, nós vamos estudar as formas das palavras, como elas foram
formadas, estruturadas, como elas são flexionadas, e a morfologia é dividida em 10 grandes classes gramaticais. E fonologia, aqui também engloba fonética, ou dependendo do autor, ele traz fonologia e fonética como 2 divisões, ortografia, acentuação, pontuação, enfim. Está aqui a divisão da gramática apenas para efeito didático, apenas para ensinar a língua, porque a língua é isso tudo, é um corpo só, tá bom? Bom, eu quero que você imagine comigo a nossa língua portuguesa assim, assim. Eu quero que você imagine a língua portuguesa numa grande árvore com 10 grandes galhos, ok? E as suas ramificações. E 6 desses galhos são as classes gramaticais variáveis. A palavrinha tá falando variável porque vai variar no gênero, número e grau. Vou dar um exemplo. Substantivo. Eu tenho menino, menina, meninos, meninas. Percebeu a variação em gênero e número? Pensa numa classe altamente variável. Tempos verbais, modos verbais, vozes do verbo, desinências verbais, ok? Onde está a classe gramatical preposição? Aqui. Agora, nós temos as classes invariáveis. Aqui os 4 grandes galhos dessa grande árvore que é a nossa língua portuguesa, tá bom? Para você não esquecer. Uma analogia muito fácil, muito simples para você não esquecer. Preposições divididas, elas são divididas em duas categorias, duas divisões. Nós temos as essenciais e as acidentais. O nome já está falando. É uma classe gramatical diferente que acidentalmente acaba fazendo papel de... acaba exercendo na língua a função de preposição. E as essenciais são as autênticas, vamos dizer assim, são as autênticas. Então, são essas aqui, ó. São essas aqui que eu estou falando para você, que nós vamos estudar e memorizar rapidinho. Você vai aprender, você vai ver. São 18 palavrinhas. O curioso é que na maioria das gramáticas, pelo menos as que eu tenho aqui em casa, os autores apresentam as preposições nessa sequência aqui, né? É uma curiosidade apenas, tá bom? Essas palavras aqui, vamos lá, vamos aprender? Eu organizei de uma forma diferente, estou apresentando para você de uma forma diferente, porque são as mesmas, tá? São as mesmas palavras, mas aqui apresentadas de uma forma diferente, porque aqui é uma paródia. Isso mesmo, é uma música, porque assim, cantando, você consegue memorizar quais são as preposições da nossa língua e não erra mais. Vamos lá? Eu vou começar cantando para você a música que é a base, que é a referência da paródia, para você lembrar, garanto que você conhece a música, e pegar o ritmo, tá bom? Vamos lá. Glória, glória, aleluia. Pegou? Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo em Jesus. Aqui. Adiante com desdém, entre para prata sem, contra sobre transperante, sobre púrpura pós durante. E aí pode acelerar. Adiante com desdém, entre para prata sem, contra sobre transperante, sobre púrpura pós durante. E pode desacelerar também, e assim vai viver uma grande brincadeira, ok? Tranquilo? Então, é cantar mais uma vez, e estão todas aqui, certo? Cantar e lembrar e memorizar, você não erra mais, eu tenho certeza, tá bom? Preciso esclarecer algumas coisas aqui. São 18 palavrinhas, as preposições essenciais que você precisa realmente decorar, precisa saber. Eu já vi questão de prova de concurso, aonde bastava a pessoa saber quantas preposições tinham naquele trecho, naquele fragmento, certo?
Acontece que depois que você memoriza as preposições, você precisa passar por uma nova fase. Você precisa entender que a preposição, ela sofre uma combinação ou uma contração. É aonde pega o candidato, é onde pega o aluno lá na prova, seja no Enem, seja num concurso público, porque é muito simples a palavrinha do jeito que ela está aqui. Então, vamos pensar aqui no A, na preposição a. A preposição a junta aqui com o artigo o, vira o quê? Ao. Ah, mas os, aos. O sinalzinho de mais é para você lembrar que na combinação juntou e não perde nada. Na contração tem um sinalzinho de menos para você lembrar que perde alguma coisa, transforma, mexe, tá ok? Então, eu tenho uma preposição a, o artigo a. Deveria ser a, mas não é, ó. Houve uma fusão, uma junção, ok? Aqui eu tenho a com acento indicativo de crase, que é o acento grave. A mais as. D mais a, dá. Tá vendo que o D não tá aqui mais? Menos. Aconteceu alguma coisa, tá? Por mais a, pela. Professor, o O virou um E. Eu vou falar para você sobre o por e o per agora mesmo. Eu vou voltar aqui e explicar algumas palavrinhas, tá? O por mais o o, pelo. O em mais o a, na. O em mais o o, no. E tem outras contrações que são importantíssimas. Essas aqui costumam confundir bastante as pessoas. Ó, vou voltar, nós já falamos. O da é o de preposição, mas o a é assim que você deveria perceber a preposição. Quando você olhar a palavrinha da, entender que aqui eu tenho um d mais o a. O no, eu tenho um em mais o o. Numa, eu tenho um em mais uma, artigo. Pelo, eu tenho per, preposição mais o o. Dessa, eu tenho de, preposição mais essa, pronome demonstrativo. E naquela, eu tenho um em, preposição, mais aquela, pronome demonstrativo. É importante, então, entender as combinações e as contrações, certo? Vamos voltar lá nas preposições. Sabe por quê? Quero voltar aqui, ó. Quero voltar no por e no per. Per é a forma arcaica, antiga. Gente, antiga, quando eu falo antigo, vamos pensar em séculos. Que, ao longo do tempo, deu origem ao por. Os autores colocam o per nas gramáticas, sabe por quê? Por incrível que pareça, tem uma expressão na nossa língua que é per si. Talvez você não conheça, não ouviu falar, não sabe, é uma novidade para você. Mas lá no sul, região sul do nosso país, tem alguns lugares, algumas pessoas, talvez as mais de idade, né? Mais antigas, vamos dizer assim, culturalmente costumam usar essa expressão per si. O que é isso, professora? Significa por si. Por si só, por si mesmo. Significa sozinho. Ok? Ok? Por essa razão, ainda se mantém e também por outra razão. Como é que você vai explicar para uma pessoa que o por tem que fazer sentido? Lembra da ideia de fazer sentido? Aqui. Como é que o pelo é o por mais o o? É para você lembrar que antes do por, nós tínhamos o per, tá? Aqui. Por mais o a, pela. Esse e vai fazer sentido para você quando você lembrar que o por originou do per, tá bom? Tem que fazer sentido. Outra coisa que eu quero explicar aqui na música. Por que tá sublinhado? É porque na hora de cantar, adiante com desdém, é para você emendar, quase que emendar uma palavra com a outra, quase, mas é bom que você fale as duas, porque senão você pode se confundir depois, tá? Desdém, tá bom? E o para e o pra? Bom, se você procurar aqui, você vai ver que não tem o pra. Vamos falar um pouquinho desse pra. O pra é uma forma sincopada do para. O que é isso, professora? Sofreu um fenômeno chamado síncope. Significa que essa palavra perdeu um fonema, dentro dela perdeu um som. É correto? Olha, existe, está na nossa língua, para e o pra, só que
a linguagem culta, a linguagem formal, se você for fazer uma prova de concurso, escrever textos oficiais, você vai falar de uma forma mais, vamos dizer, não posso nem dizer mais correta, porque as duas formas são corretas, a forma culta e a forma, vamos dizer, inculta, a formal e a informal, a coloquial, certo? Então, a diferença é, evite porque é informal, é coloquial, ok? Eu fiz questão de estar aqui na música para você lembrar, tá ok? Coloquialismo, certo? Traz, o que eu quero falar do traz? Monossílabo, terminado em A, seguido de S, tem um acento. É a mesma regra que serve para a palavrinha pá, a palavrinha má, ok? Certo? Não confunda com traz. Traz existe, professora? Claro, é o verbo, vem do verbo trazer, não tem nada a ver, não misture as coisas. E por que esse parêntese aqui, professora? Porque essa palavrinha, ela é uma preposição acidental, tá aqui, certo? Acidentalmente também ela tá na música, na paródia, porque precisava fechar aqui a música e fez uma rima perante durante, só por conta disso. É preposição do mesmo jeito, tá bom? Mas as essenciais, vamos lembrar que as essenciais são essas aqui, as demais ali, ok? Certo? Olha, esse vídeo é a primeira parte sobre as preposições. Eu quero te convidar que você siga no canal o próximo vídeo, parte 2, porque lá eu vou falar das funções. Qual a função da preposição? E eu vou te mostrar as funções de uma forma muito simples e depois eu vou chegar lá no nível que é cobrado nos concursos, principalmente no nível superior. Aquilo que é muito simples, continua simples lá no concurso. Basta você pegar o jeito, entender tudo, tá bom? Um abraço para você, espero que tenha gostado.